pandemia, essa crise terrível que a gente está vivendo, e a gente alcança, nesse momento, segundo o Ministério da Saúde, 112.304 mortes causadas pelo coronavírus. Sempre bom lembrar que esse número tem todo esse tamanho em função da negligência do governo Jair Bolsonaro e da sua política de desinformação, algo que também é tema desse programa aqui. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem um total de 3.501.975 casos acumulados da doença no país. Esse número é subnotificado, a gente não faz nem ideia do número total, essa aqui é a realidade. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. Sérgio, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quem é o Steve Bannon? Por que ele é uma figura tão importante hoje no mundo político? Pedro, o Steve Bannon, ele é um estrategista da extrema-direita mundial. Se eu pudesse caracterizá-lo com uma frase, esta seria a frase, né? E ele tem uma carreira bastante sinuosa. Ele já foi produtor de filmes em Hollywood, foi onde ele conheceu um cara muito curioso que faleceu recentemente, quer dizer, alguns anos atrás, o Andrew Breitbart, que foi o cara que criou um site noticioso, que no começo era um agregador e depois virou talvez um dos principais sites da extrema-direita. Foi montado em 2007, mais ou menos. O Bannon, foi aí que ele começa a trabalhar mais politicamente com a questão de romper com a democracia, quando ele passa a seguir a doutrina, que tem um nome até, do Andrew Breitbart, que é mais ou menos assim: para você ter uma revolução política, você precisa primeiro ter uma mudança cultural. E aí que eles trabalharam muito esse site noticioso da extrema-direita, que começou a caminhar para, vamos dizer assim, trabalhar desinformação já naquele período. Ele antes carregava a mão na notícia, mas nós não poderíamos dizer que a seleção de notícias seria algo desinformativo, né? Uma certa curadoria ali. Mas depois ele caminha no Breitbart News para ser algo, vamos dizer assim, que trabalhava teorias da conspiração, informações não confirmadas, lacunas preenchidas com histórias fantasiosas, e eles começaram a trabalhar isso. Aí o Breitbart morre assim repentinamente, e em 2000 um pouco antes da eleição do Trump, o Steve Bannon diz: olha, nós vamos transformar o Breitbart News na plataforma da direita alt-right americana, né, chamada direita alternativa norte-americana. E o que é a direita alternativa norte-americana? É um movimento que surge de contestação dos próprios republicanos, dos conservadores, que faziam, segundo essa direita, muita média com o sistema. Né? Então, eles passam a agregar coisas assim. Eles são de extrema-direita, eles são neoliberais, muito neoliberais, né? Eles são chamados, eles agregam alguns caras que nos Estados Unidos são chamados de libertarians, ou libertários, né? Que são anarcocapitalistas. Eles são a favor do capitalismo e praticamente contra o Estado, qualquer Estado. Mas ele agrega o próprio Bannon não é dessa tradição, né? Mas ele passa a ser o articulador disso. Então ele articula a supremacia branca com uma nova face, né, do Richard Spencer, que é um cara muito bem apessoado, que defende, vamos dizer assim, a limpeza étnica não violenta
como se isso não fosse uma violência. Então, ele articula um homossexual que é contra o homossexualismo, né, que vai ser um dos ícones aí de campanhas. Ele articula nerds, hackers, geeks que estão no 4chan, no 8chan. Ele articula um movimento que se chama Direita Alternativa, que o principal é o seguinte, é criticar o sistema todo, né, para poder romper com aquilo que seria a corrupção da democracia, né? O importante é a liberdade. E a liberdade tem que ser entendida, não é a liberdade de você opinar, é a liberdade principal, é a liberdade econômica, a liberdade de exploração. E aí eles dizem que o Estado tende a ser capturado pelo tal do marxismo cultural. E aí o Bannon, ele nesse período aí, ele se liga ao Robert Mercer, que é um grande investidor americano, que lá atrás era cientista da computação, ligado à inteligência artificial nos primórdios, mas ele abandona a academia, esse Robert Mercer, ele vai ganhar dinheiro no mercado financeiro e consegue ganhar bilhões, né? E aí ele é um dos donos da Cambridge Analytica. E a Cambridge... Muito importante a gente entrar nesse ponto, porque, quer dizer, você está contando o Bannon, e aí entra a Cambridge Analytica, que isso. É uma entidade que mais ou menos, estou chamando de entidade aqui, não é entidade. Uma empresa. Rompe com uma prática política, né? Ela que coloca em prática esse, vamos dizer, igualdade com a democracia. Não, a Cambridge Analytica, ela é uma empresa de marketing político, que trabalha para a extrema-direita, principalmente, tá? E ela é, na verdade, algo que vai operar também a doutrina Breitbart, que o Bannon é um dos diretores, foi um dos diretores da Cambridge, né? E ele pensava assim, olha, para eu ter a vitória cultural, para ter a mudança política, eu preciso conhecer as pessoas profundamente. E aí que entra a Cambridge. A Cambridge é uma empresa que faz um trabalho de coleta de dados, ela utiliza no Facebook, né, as informações, ela tinha uma parceria com o Facebook, né, e ela utiliza informações dos cliques que as pessoas dão, da navegação que ele faz dentro do Facebook. Mas entenda, eu vou resumir bastante, mas as pessoas muitas vezes falaram, houve um vazamento do Facebook para Cambridge Analytica. Não foi bem isso, tá? Isso era mais o Facebook querendo se proteger. Resumidamente, o que a Cambridge fez? Essa empresa de marketing que coletava dados para estruturar o padrão de comportamento das pessoas. O que ela fez? Você, Pedro, deve se lembrar que existia um quiz no Facebook, joguinhos, você lembra disso? Sim, claro. Lá atrás. Muitos jogos. Então, um pesquisador que é sério, né? É controverso, mas é sério, não tem nada a ver com a Cambridge Analytica. Era um pesquisador chamado Michel Kosinski. Esse pesquisador, ele tem formação em psicologia, é behaviorista, psicologia comportamental, que é muito controverso, tal, e antes era muito difícil de ter métodos massivos de aplicação dessa tese, desse campo psicossocial. Mas ele consegue fazer o seguinte, ele faz um quiz, o Kosinski, isso talvez em 2009, eu acho, 2010, ele faz um quiz, né, um questionário, dizendo assim, ó, se você quiser saber qual é o seu traço principal de personalidade, responda esse questionário. E ele esperava que ia ter uns 1.000 pessoas, tal. Teve milhares de pessoas. O número exato eu não tenho agora, então eu não vou dar. Mas na minha memória é algo em torno de 1 milhão até de pessoas responderam. Foi um sucesso. E ele
começou a entrar em contato com grupos dessas pessoas para atividade acadêmica. Ele conseguiu estruturar a teoria dos 5 principais traços de personalidade. É uma teoria, tá? Não sei se ela é real, se ela é efetiva, mas é a teoria do Big Five. E aí ele sabe, por exemplo, que eu sou mais amável, ou mais neurótico, ou mais... Tem lá os traços principais. Todo mundo tem, vamos dizer, todas as características psicossociais, mas tem algumas que são preponderantes, e ele identifica isso. A Cambridge vai atrás dessa pesquisa e faz uma oferta para o Kosinski. Ele não aceita. Ele fala, meu trabalho é acadêmico. E ele até alega para ele informa a universidade que ele foi procurado por uma empresa que não era uma empresa coligada com a Cambridge. Mas a Cambridge passa a adotar o método do Kosinski e aplica com uma outra empresa um quiz. E ele consegue mais ou menos de 350 a 380 mil respostas de pessoas que ele passa a saber qual é o perfil psicográfico delas. Até aí, você não pode acusar a Cambridge de falta de ética, porque as pessoas responderam porque quiseram, para ganhar uma mensagem no inbox de por que elas... Qual o perfil delas, qual o traço principal. Mas qual é o ponto aí? Eles passaram, sem avisar, a acompanhar a navegação de cada uma dessas 350 mil pessoas no Facebook. Então, para que eles acompanharam? Com algoritmos de aprendizado de máquina. E o que esses algoritmos fazem? Eles acompanham, por exemplo, um perfil, como ele clica, que hora ele entra, o que ele faz, o que ele gosta, e aí ele extrai um padrão comportamental. Pois bem, uma vez que ele conseguiu detectar o padrão de um neurótico, o padrão de um cara amável, o padrão de um cara triste, um padrão de um cara alegre, vamos supor, o que ele faz? Ele, sem autorização, por causa da parceria com o Facebook, ele replica isso para aproximadamente 70 milhões de eleitores dos Estados Unidos. E aí que começa o problema. Ele replica isso e ele trabalha, na verdade, com a Cambridge Analytica para estruturar mensagens que não sejam só com um microsegmento baseado em fatores econômicos ou local de moradia, que isso a publicidade faz há muito tempo. Mas ele junta com fatores psicométricos. E aí, a Cambridge, depois da eleição do Trump, ela se vangloria de ter dado a vitória para o Trump, que nós não sabemos se é verdade ou não. Mas, o que eles fizeram? Eles, por exemplo, se vangloriam de ter tirado muitos votos da Hillary Clinton. Por quê? Porque eles pegam um ativista de direitos humanos do Bronx e inundam de vídeos, até mesmo verdadeiros, né, que não tem manipulação ali, vídeos onde ela dá uma resposta fraca na defesa dos direitos humanos, uma resposta dúbia. Então eles alteram a realidade e faz a Hillary Clinton ser uma pessoa que não se interessa por direitos humanos. Aí, como a eleição lá não é obrigatória, esse cara não vai votar. Então eles se vangloriam de várias coisas, de atingir as pessoas com mensagens específicas, porque eles deram um tratamento de aprendizado de máquina, que em inglês seria machine learning, que é um tipo de inteligência artificial. E a Cambridge Analytica, então, o que ela faz? Ela segmenta o eleitorado, ela atinge o eleitorado com mensagens que distorcem a realidade, e antes da Cambridge, o Steve Bannon já praticava desinformação. É isso que eu quero dizer. A Cambridge, ela não necessariamente é uma empresa de mídia, ela é sim de marketing. Tá? Então, ela vai dar estrutura de operar em campanhas eleitorais. E da campanha do Trump, a campanha do Brexit, ela exagera, ela mente. Ela pega mensagens exageradas, mentirosas, que eles estão produzindo e atinge com precisão o eleitorado, entendeu?
Por exemplo, aquele cara que é propenso a acreditar em teorias da conspiração recebe uma mensagem do Infowar, que é um dos sites que o Bannon articulava, que é do Alex Jones, que é um... Esse é um diretor de cinema da extrema-direita americana que fabrica notícias, né? Então ele fazia teatralização mesmo. Entrava um cara numa sala atirando e aquilo não tinha ocorrido, mas ele colocava lá o vídeo. Então era uma coisa bem sofisticada, um site de desinformação. Aliás, depois que o Trump foi eleito, ele deu entrevista a esse site do Infowar. Olha que loucura. Um site notoriamente de teorias da conspiração. E o Alex Jones também foi preso, né? Tá sendo processado. Eu não sei em que pé está o processo dele, porque tem provas assim. Foi ele que inventou. Você deve ter ouvido falar, Pedro, que ele inventou aquela ideia de que o Obama não era norte-americano. Sim, que ele era... Foi o Alex Jones que inventou. Então, você pega essas teorias, que o Obama, inclusive, tinha um exército esperando para desarmar os americanos, para tomar o poder. Mas eles sabem exatamente para quem que eles estão dando essas informações. O que exatamente... Sim. Não, ele sabe para quem que ele vai entregar a informação. Se o efeito funciona ou não, é uma outra questão. Há uma controvérsia nisso, né? Mas eu acredito que como se ele tivesse uma medição de probabilidade do quanto a pessoa vai acreditar nessa informação ou não. Porque ele entrega... Vou te dar um exemplo como o marketing comercial funciona, tá? Uhum. Você ou quem está nos ouvindo já deve ter percebido isso. Quando ele faz uma busca no Google de um eletrodoméstico, e a partir daquela busca, ele vai ver que todos os banners dos sites que ele visita, quando ele abre o e-mail dele, aqueles propagandas que existem, tudo vai ser de lojas vendendo eletrodomésticos. Durante um período, ele vai receber. Bom, como é que funciona isso? Funciona o seguinte, quando você faz uma busca no Google, o Google sabe quem está fazendo a busca, não precisa nem você abrir o Gmail. Com o seu computador, ele sabe que é você. Aí ele sabe e ele fala o seguinte, ele fala é modo de dizer, porque ele informa uma rede que chama programática, que é de alta velocidade, é feita por algoritmos, faz um leilão. Quem quer ser o primeiro link que vai oferecer um eletrodoméstico para esse cara? Entendeu? Então ele me identificou, ele sabe que eu preciso do eletrodoméstico e é uma venda é uma propaganda mais certa, ela é mais cara, mas é mais certa. Por quê? Porque ele não vai vender eletrodoméstico para quem está querendo comprar carro. Uhum. Então, o que eles... voltando, o que a extrema-direita com a Cambridge Analytica fez, e não é só a extrema-direita, tá? Os democratas devem ter também microsegmentação, que a gente fala. E propaganda one-to-one, é um a um, tá? É melhor eu tentar vender para o Pedro algo que o Pedro precise, ou vender para o Pedro algo que eu sei que o sensibiliza, do que eu pôr uma propaganda na Rede Globo, Pedro, falando para 50 milhões de pessoas, e daí, né? Uhum. Ela é meio ineficaz. Então, com as redes cibernéticas, a internet é uma rede simultaneamente de comunicação e controle. É isso que muitas pessoas não sabem. Quando eu acesso um site, se o site que está hospedado no servidor quiser, ele sabe exatamente onde eu estou. Ele sabe me identificar. E todo o esquema hoje da propaganda é de identificação de quem navega pela internet. Isso vale muito dinheiro. Quem aplica isso na política e começa a cantar, e aqui no Brasil a gente fala cantar de galo, né? Falar, não, eu viro qualquer eleição, tal, foi a Cambridge. E aí o que acontece, Pedro? Quando uns caras começam a chamar... Eles começaram a dar palestras depois da vitória do Trump, foram para o Brexit, começaram a interferir em várias eleições, vender produtos, né? Começar a falar que eles tinham uma grande campanha, que eles fazem desinformação mesmo.
A Cambridge não é a única empresa que eu poderia chamar de distribuidora de desinformação vinculada a técnicas de microsegmentação. Ela não é a única, mas ela se colocou como a maior. Teve uma empresa no Brasil, de um publicitário, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo, todas também, que fez logo uma parceria com a Cambridge Analytica e falou, não, nós já estamos coletando dados, nós já estamos montando a nossa base de dados, porque, de fato, não dá para fazer um trabalho que a Cambridge fez no ano da eleição, você tem que começar antes. E eles, no Brasil, começaram a fazer, tinham a parceria, a não ser que o empresário publicitário estava mentindo. Só que quando a Cambridge cai em desgraça, Pedro, sabe o que acontece? Esse publicitário fala, não, na verdade eu não tenho nada, tal. E tem gente, pesquisadores, jornalistas, que dizem, não houve na campanha do Bolsonaro a interferência da microsegmentação. Olha, eu não tenho certeza disso. Ao contrário, os indícios... Essa era a minha próxima pergunta. Se essa metodologia, se essa lógica foi ou de alguma forma usada aqui na eleição de 2018, porque a gente sabe, inclusive, que existe uma certa proximidade da família Bolsonaro com o Steve Bannon. Talvez mais por uma propaganda em si, mas enfim, aí você já começou a responder. Pedro, eu vou te dizer qual é o meu mais forte indício, tá? Eu nunca recebi no meu WhatsApp, e eu seguia bolsonaristas, eu nunca recebi uma mensagem do tipo que o Haddad iria distribuir kit gays para todas as escolas. Eu nunca recebi essa mensagem. Mas eu conheço pessoas muito próximas que recebiam, que eu acompanhava, grupos de escola. Eu tenho um amigo que tem pavor de homossexuais. Não, ele não é preconceituoso, mas ele tem um pavor que o filho dele seja, entendeu? Então ele é muito suscetível a falar, pô, os caras... Ele é um cara que tem curso superior, ele não é bobo, né? É de direita, assim, mas não é bobo. Ele sabe que a escola não vai, mas ele fala, esse ensino liberalizado, meu filho vai virar. Então ele odeia. Então esse cara não recebia essas mensagens, cara. Como é que pode? Né? Aí você fala, não, isso foi coincidência, todo mundo recebeu, você talvez é um ponto fora da curva, você não estava na linha. Mas outro indício é que os disparos que vinham de fora do Brasil, principalmente, a gente tem vários prints, alguns foram entregues à Justiça Eleitoral, os disparos eram muito precisos, né? Muito precisos. Então, você recebia um monte de lixo, mas você recebia mais determinadas mensagens. Bom, eu acho que teve um segmento do eleitorado, sim, que foi mapeado, microsegmentado, eu acho. O mercado microsegmenta. Por que a política não ia microsegmentar? Como, na verdade, esses disparos não eram feitos pelo comitê oficial do Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha grupos espontâneos, tinha um trabalho de, vamos chamar assim, de apoio feito por policiais evangélicos, apoiadores em geral, que ele fez como sem nenhuma ilegalidade, mas ele tinha também o apoio de empresários que não declararam, compraram ferramentas de distribuição em massa, compraram números de telefones celulares, pagaram empresas para fazer disparos, e eles podem ter pago a compra de trabalho de microsegmentação e disparado de maneira mais precisa, e tudo isso combinado dá uma onda de desinformação, porque qual que é a ideia, Pedro? Que eu digo, o que é a desinformação, né? É você... e essa estratégia do Bannon, que antes mesmo da Cambridge, ele praticava nos Estados Unidos. A ideia é você trabalhar com medo, com a raiva, com o afeto negativo, principalmente das pessoas. E trabalhar isso.
trabalhar o preconceito. E eles trabalharam e trabalham isso. E isso não vai ficar só na eleição. Eles destaparam um bueiro e saiu de lá coisas muito ruins. Eles passaram a legitimar, quando você tem uma autoridade política que fala o que o Bolsonaro fala, que fala as asneiras que ele fala, que, veja, você faz com que o que existe de pior no senso comum e em cada um de nós aflore, né? Então é isso que é uma estratégia que ele fala. É preciso mudar a cultura. Depois você muda a política. Então, eu diria que o Bannon, aplicando essa estratégia do que se chamava, foi apelidada de estratégia Breitbart, né, que é a preponderância dessa visão anterior, ele fez isso. Então, você reparou que a extrema-direita brasileira não tem programa. Ela tem inimigos. Nem programa, nem posicionamento. Ela não tem posição, né? Não tem. Ela tem, na verdade, o que ela faz? A estratégia central dela é destruir o debate racional. Porque, para eles, o debate racional, baseado em fatos, ele conduz ao globalismo, ele conduz ao marxismo. Então, é preciso fugir do debate racional baseado em fatos. Por isso que eles negam a ciência, por isso que eles fazem tudo isso. E aí, se você criar uma onda de desinformação, pessoas que não acompanham muito a política não vão saber no que se escorar. Se a Globo mente, ela mente mesmo. Quando ela interessa, ela mente. Mas ela não mente o tempo todo. A Folha de São Paulo erra. A Folha de São Paulo erra, mas não erra o tempo todo. Né? O Estadão é conservador. E tem reportagens, eles reproduziam releases da Lava Jato, releases mentirosos, mas não era deles, era falta de apuração. Mas, enfim, tem tudo isso. Aí o cara ouve isso, junto com aquela coisa cloroquina salva, aquela onda, e eles têm vídeos dizendo, eu me curei com a cloroquina, vídeos falsos, vídeos... O que eu posso fazer? Essa onda de desinformação gera uma suspensão da realidade, do debate baseado em fatos. E aí o que vale? Vale a sua crença. Vale o preconceito diante de uma situação difícil, vale detectar um inimigo fácil de bater. Essa é a estratégia deles. Suspender o debate racional baseado em fatos, enaltecer valores, em geral conservadores, e preconceitos, porque eles acham que aí eles aglomeram a maior parte das pessoas e vão vencer pela violência. Você lembra a reunião do Bolsonaro, né? Sim. Pedro, a reunião dele? Sim. Você lembra aquela frase que ele fala? Eu vou armar a população. Sim. Na verdade, se você pegar a frase inteira, ele está atacando prefeitos e governadores. Se você arma a população, na verdade ele não está falando da população, ele está falando do grupo dele. Sim. Esses 20% que podem se ampliar dependendo do que ele faça, né? Da articulação que ele faz. Então, ele tem uma articulação que foi construída que não é com base no programa. É isso que eu falo para as pessoas e muitas pessoas não dão valor. Falam, não, a política vai conseguir resolver isso. A política ajuda, a economia ajuda, mas ele conseguiu construir uma base que não tem nenhuma adesão a realidades, a políticas. A adesão dessa base é a valor conservador e a preconceitos. Sim. Então é assim, se eu destruir o inimigo, a minha vida vai melhorar. Essa é a ideia do fascismo. Por isso que eu classifico como neofascista. Sim. Aí a gente entra numa questão importante, porque é o seguinte, vamos dizer, a rede, o que a gente convencionou a chamar de uma rede bolsonarista de comunicação, ela aparentemente sofreu um desmantelamento em função de uma operação do Supremo Tribunal Federal, mas mais do próprio Facebook, que, vamos dizer, foi um pouquinho pressionado, né, pela máquina pública brasileira e tal, e resolveu se mexer ali um pouco, mas ninguém sabe o que acontece realmente dentro do Facebook.
Agora, essa máquina realmente pode ter sofrido um abalo, ela se organiza rapidamente, não sei nem se é possível responder essa pergunta, e se isso pode colocar em risco mais um processo eleitoral, que é esse que vai acontecer esse ano. Bom, Pedro, é bastante difícil responder essa questão, mas eu queria dizer que, primeiro, aqueles youtubers, principalmente youtubers e políticos e empresários que estão sendo indiciados pela pesquisa, pela investigação feita a partir do Alexandre de Moraes, e ele tem fundamentos muito sérios para poder fazer esse processo, ele afeta, sim, uma parte considerável do bolsonarismo. É diferente, você vê que eles fugiram do Brasil, né? O próprio Weintraub fugiu, né? O que ele falou lá, ele cometeu vários crimes gravíssimos, estão cometendo ainda, e uma parte desses crimes quem cometeu foi o próprio presidente da República. Tá? O presidente, é claro que afeta, mas eles vão para fora, eles se ligam lá fora a essas redes da extrema-direita, adquirem mais sofisticação e atacam, porque a internet é transnacional. E aqui dentro tem gente profissionalizada que continua distribuindo via gabinetes de deputados, via empresas que trabalham, grupos de militantes, e isso vai continuar porque isso dá dinheiro para a extrema-direita. Por isso que a extrema-direita também ficou possessa quando o Sleeping Giant começou a pressionar nos Estados Unidos e no Brasil para que não exista, para que empresas idôneas não ponham anúncios, né? Esses anúncios que eu estava explicando em rede programática, que ela nem controla onde vai pôr o anúncio, mas ela pode bloquear. Ela pode, na negociação, porque são empresas que põem muito dinheiro na internet, tá? Principalmente os dois grandes grupos de distribuição de anúncios é o Google e o Facebook. Não são os únicos, são os dois grandes. Mas elas podem falar, ó, gente, eu não quero anúncio no Olavo de Carvalho que diz que toda criancinha ou criança quer ter um bebezinho. Em alusão ao que aconteceu no caso do estupro de uma menina de 10 anos. Uma coisa... meu sangue ferve quando eu tenho filhos, quem não tem fica indignado. Imagine quem tem e pensar que alguém vai estuprar uma criança e aí você vai correr risco de vida dela para defender uma ideologia e um estuprador, né? Essa que é a questão. Então, para eles, o estuprador é menos problemático do que você ter que salvar a vida da criança estuprada. Uma empresa pode não querer ter nada a ver com isso, então ela tenta proibir que nos leilões você coloque anúncios, os leilões automatizados, feitos por algoritmos, você coloque anúncios nesse tipo de sites. Você abala, mas a rede bolsonarista, eu diria a você que tem um componente que é um componente de militantes bolsonaristas, né? Que é diferente de um militante de partidos políticos que a gente conhece, porque ele é um militante que é organizado pelo ódio, pelo afeto negativo. Ele não tem necessariamente uma cultura política de respeito ao contraditório, de debate, não. Ele é um militante do ódio. Então, o Bolsonaro conseguiu articular os frustrados, essa coisa toda, os temerosos, tal. Então, ele tem uma massa muito grande de pessoas assim, tá? Mas o que garante a desinformação em escala é efetivamente grupos pagos, é pagar impulsionamento e tudo mais. Então, quando você tem... Aí você tem a tropa de elite dele, o gabinete do ódio, que é ligado ao escritório do crime. Tudo. Esses caras, eles estão articulados, os três grupos, sim, mas você está afetando esse grupo aqui. Mas, veja bem,
essa extrema-direita trabalhou muito precisamente a questão cultural. É isso que eu queria chamar a atenção. Vamos supor que não tem o impeachment até a próxima eleição presidencial, que é muito provável, porque o Rodrigo Maia resolveu sustentar com o Centrão o governo Bolsonaro, né? Apesar dos 52 pedidos de impeachment, apesar de crimes notórios, ele vai no Roda Viva e fala que a Dilma cometeu crimes graves, uma pedalada que só o Bolsonaro É fez várias. inacreditável. E aí ele fala com aquele cinismo, porque tudo bem, é uma opinião dele, mas ele dá consistência segurando, ele é sócio do Bolsonaro. Então, vamos supor que tem eleição. Nessas próximas eleições, o que vai acontecer? O Bolsonaro vai lançar de novo o bordão. Se eu perder é porque eu fui roubado. Então, resolve o problema dele. Ele já vai entrar assim. E se ele perde a eleição, o que acontece? Ele pode perder, sim, a eleição. Aí ele vai manter esse grupo neofascista, essa articulação, fundamentalismo religioso, neofascistas, e o grande capital, uma parte dele, vai continuar ligada. Então, veja bem, quem está achando... As pessoas perguntam para a gente, cara, qual é o meme que nós vamos soltar? Não, entenda bem, o que foi feito, e o Bannon é um cara importante nisso, junto com os alt-right norte-americanos, essa direita alternativa, foi articular um movimento permanente, com base em preconceito, medo, valores reacionários que não vão desaparecer porque perdem uma eleição. Estou chamando a atenção disso. E está voltando, Pedro, a eugenia. Você lembra o que é eugenia? A eugenia, o Brasil já teve a Associação de Medicina Eugênica aqui. A eugenia foi praticada pelo Hitler. A pessoa que enfraquece a nossa raça e matava pessoas com deficiência física, homossexuais, matava mesmo. E aí limpava a pureza étnica, né? Perseguia judeus, ciganos, etc. Bom, aliás, só um parênteses. Uma das principais desinformações que tem é que o Holocausto não existiu. E uma parte dessas pessoas estão aí com eles. Mas vamos lá. O que acontece? Foram até repreendidos pela Deutsche Welle, né? Foram. Aí o que acontece? Essa nova eugenia é uma eugenia que é praticada pela polícia militar quando ela diz assim, que ela mata porque o cara é bandido. Então, o jovem negro está morrendo nas periferias de São Paulo, está sendo eliminado. Sim. Bom, eu não preciso falar porque você vê, eles entram em casas. Aquilo que fizeram com Floyd nos Estados Unidos, explodiu os Estados Unidos. Acontece aqui no Brasil. A cada 20 e tantos minutos, eu não tenho um número preciso. Então, esses caras, eles estão sendo preparados. E agora ele está tirando dinheiro da educação para pôr dinheiro no exército, nas forças de segurança. E aí, provavelmente, ele vai tirar salário de médico, professor, funcionário, e vai botar em policial, em exército, porque é aí que está a base dele. A base dele é o seguinte... Ele não governa. Você deve ter, todos aqui, todas devem ter reparado que quando um governo ganha, um governador ganha, um presidente ganha, ele fala, vou governar para todo mundo. O Bolsonaro, desde o primeiro dia, ele disse, eu vou governar contra os comunistas, e todo mundo é comunista para ele, até o Mandetta. Até o Jorge Soros, que isso é uma linha internacional, né? Então, eles vêm para cima de uma questão, né, de uma linha, aplicando uma linha que é uma linha baseada em cultura e em valores. E isso é muito interessante, porque você não precisa ter programa, você não precisa ter proposta, você não precisa ter postura. Né? Então, é só questionar. Você só vai questionando, e é isso. E dizer que é contra o sistema, sou contra os grandes, ao mesmo tempo que dá dinheiro para banqueiro e tira dinheiro de pobre. Taxa livre. Ao mesmo tempo, o neoliberalismo nada mais é do que deixar o cidadão, o trabalhador, mais vulnerável, né? Sem dúvida. Mais precária, a vida fica mais precária, você tem menos tempo, menos tempo para você e mais tempo para o trabalho.
Agora, Pedro, só para quem não acompanhou assim, só para falar, e o cinismo, a desinformação e o cinismo colocado como um elemento crucial da política, e não o fato, não a estatística baseada em realidade, uma política pública como ela se deu, o cinismo é importante. Então, veja, o Bannon, a uma entrevista que ele deu, se eu não me engano, para a BBC, há um tempo atrás, ele disse: estou preocupado com a soltura do Lula por causa da corrupção. Então, olha que interessante. O Bannon, que se passa de dizer que o Estado é corrupto, a democracia é corrupta, como vários outros dizem da extrema-direita, nós temos que combater a corrupção. Você vê, o que ele está sendo acusado agora? Ele está sendo acusado de construir uma campanha, né, que é muito louco, uma campanha. Entenda o que era a campanha dele, Pedro. A campanha dele era We Built the Wall, ou seja, nós construímos um muro, que era para ter coletar dinheiro dos americanos. Eles pensavam em arrecadar 1 bilhão, se eu não me engano, para ajudar a terminar o muro que separa Estados Unidos e México. E eu me lembro que esses direitosos todos, esses fascistas, falavam do Muro da Vergonha em Berlim. O Muro da Vergonha cai, né, o muro que separava Berlim Oriental de Ocidental, e eles constroem o muro dos Estados Unidos por México, o muro que segrega ricos e pobres, o muro que é o muro contra o imigrante, o muro... É um absurdo. Nós estamos vivendo um mundo murado agora. E ele ia construir um muro, arrecada 25 milhões de dólares, que é uma baita grana, mas não era muito longe do que eles diziam arrecadar. E aí a plataforma de crowdfunding, de coleta de dinheiro que ele usa, que é uma plataforma que vive de credibilidade, certo? Ela não pode enganar as pessoas, senão ninguém mais faz campanha. A GoFundMe é o nome da plataforma que ele usou. Aí a plataforma, o ano passado, já começou a pressionar. Vocês têm que devolver o dinheiro. E aí? E aí eles fizeram várias mutretas, embolsaram uma parte do dinheiro e devolveram provavelmente outra. Só que aí os procuradores norte-americanos falaram: não rola. E aí começaram a investigar e viram um esquema de lavagem de dinheiro, tal, que ele disse que é inocente, mas ele efetivamente é um cínico. O capitalismo é corrupto em sua essência, né? Então ele... E é outra coisa importante falar, que ele criou um movimento que era principalmente era voltado à Europa e depois vira mundial, The Movement, né? O The Movement, que é o movimento em português, ele nomeou aqui no Brasil o seu grande interlocutor, o Eduardo Bolsonaro, que vivia mostrando fotos do Bannon. Ele agora deu uma de Luciano Huck, apagou as fotos, não sei. Apagou as fotos ou só ficou na dele? Diz que ele está em silêncio completo. Ele está em silêncio. É que nem com o caso do Queiroz, né? Eles não falavam, tal, é que aí foi, o Queiroz tá preso, enfim. Agora, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, a gente, quer dizer, continua tendo muita dificuldade de combater esse grupo de extrema-direita, que tem muitos braços que a gente desconhece, mas a principal ferramenta que existe hoje para combater a ação desse grupo desinformador, causador de um bom caos, vamos dizer assim, é apostar em apoio, em fortalecer movimentos como o Sleeping Giants, esses movimentos que tentam tirar os recursos financeiros da disseminação desse tipo de informação? Olha, eu acho que, Pedro, não tem uma única ação a ser feita. Uma delas é você mostrar efetivamente onde está indo o dinheiro e trabalhar sobre o dinheiro, seguir o dinheiro, como dizem os americanos, né?
sem dúvida, se você seguir o dinheiro, se você exigir transparência de recursos aplicados em publicidade, você vai efetivamente afetar um pedaço disso muito fortemente, né? Mas você não vai extirpar isso, porque isso pode vir de fora, insisto, do país, né? E isso pode ser sustentado pelos gabinetes também de políticos ligados ao Jair Bolsonaro, que não tem nenhum vínculo com política pública, só querem destruir, só querem, enfim, fazer a estratégia Bolsonaro, né? Então, essa é uma parte. Você pode combinar ações da sociedade civil, de denúncia, mas você pode combinar também uma legislação correta, adequada. Eu acho que, por exemplo, essa lei que está lá, que é apelidada de lei das fake news, é inadequada. Eu já tenho falado isso em vários... É uma lei que serve ao centrão. Em que sentido? Ela visa, basicamente, ela aumenta o poder das plataformas de censura, ela permite remoção de conteúdo sem ordem judicial. Isso foi atenuado, mas continua lá a possibilidade de interpretação. Você imagine, vocês todos e todas que estão nos ouvindo, se o The Intercept tivesse que conviver com uma lei que permite que basta uma denúncia a um provedor de conteúdo, que você pode remover uma matéria, um blog, um conteúdo, ou mesmo um site, um conjunto deles que está, na verdade, divulgando reportagens e não, na verdade, desinformação. A Vaza Jato não é desinformadora, a Vaza Jato mostrou efetivamente o que acontecia. Mas o Moro, que era ministro, falou: isso aí é fake news, e foi para cima. Então, repare, nós não, tudo bem, o judiciário não é uma maravilha, mas ele, quando faz algo, ele dá o direito ao contraditório, ele tem o devido processo legal. Então, eu sou contra derrubar conteúdo sem ordem judicial. Primeira coisa. E aí eu queria só falar, a rastreabilidade também é obrigar o WhatsApp a rastrear todo mundo que replicou a mensagem. Não era mais fácil fazer outro tipo de coisa? Que todo o conteúdo ele tem, na verdade, uma origem que não pode ser apagada. Acabou. Aí você fala, mas isso é fácil de mudar. Mas então, também é fácil de você, mesmo rastreando, chegar até um número X de pessoas e mudar aquele conteúdo, replicar ele de outra forma. Mas o problema da rastreabilidade é que coloca em risco o jornalista e a sua fonte, coloca em risco os movimentos populares, coloca em risco todos aqueles que usam o WhatsApp para fazer comunicação democrática, porque ela pode ser a qualquer momento considerada um conteúdo desinformativo, e aí você vai ter a guarda de rastros. Eu acho isso um perigo, não vale a pena, não vai resolver o problema, até porque o projeto de lei não fala do financiamento, que é o que eu estou falando. Veja bem, e isso é muito difícil de fazer, não dá para fazer no afogadilho, às pressas. Uma lei como essa não vai entrar em vigor para essa eleição. E para essa eleição eu dizia, sabe o que a gente precisava ter? Qualquer conteúdo impulsionado, ou seja, que é distribuído com recursos pagos, qualquer conteúdo que diga respeito a um candidato, a um partido ou à política pública, ele deve ter muito claramente colocado o quanto foi gasto na divulgação daquele conteúdo. Isso o Facebook não faz. Ah, mas eu já faço lá dentro de um site perdido para partidos políticos, para candidatos. Mas você sabe, todos aqui devem saber, que a principal área da campanha não é a área oficial da campanha, é a campanha que é feita em paralelo, que é feita pelo velho da Havan. Então, imagine você ver o Sérgio Amadeu pagando para impulsionar um conteúdo contra alguém, um político qualquer. R$100 hoje. Aí amanhã eu ponho um outro conteúdo, R$200. Aí uma hora alguém vai falar, pô, ô Sérgio, você paga do teu bolso para falar mal de um cara?
Então é preciso ter o quanto é pago quando eu impulsiono, porque nem tudo é meme, muitas vezes é um post, mas é preciso o dinheiro ser seguido, porque boa Sim, parte da desinformação é feita com muita grana. E aí eu queria dizer o seguinte, é que disparadores que usam falhas do WhatsApp têm que ser cancelados. O disparo em massa tem que ser proibido. É isso. E isso resolve não ficar rastreando a gente ou permitindo que plataformas retirem conteúdo sem ordem judicial. Por quê? Porque tem uma tática, tem um pessoal aí ligado principalmente aos demotucanos que quer dizer que o bolsonarismo é a mesma coisa de quem critica o Paulo Guedes. Eu queria dizer que não tem nada a ver. Eu critico o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes ele é um neoliberal, as políticas dele são notoriamente desastrosas e não dá para dizer que quem é contra a política do Paulo Guedes de taxar livro, que é o neoliberalismo, né, e proteger os grandes iates, jatinhos, é a mesma coisa que falar que as ONGs colocaram fogo na Amazônia, que o Greenpeace jogou óleo no Mar do Nordeste ou que cloroquina salva vidas. Desculpa, não é a mesma coisa. E eles querem fazer a mesma coisa. Essa é a linha da turma do FHC. E eu entendi. quero dizer o seguinte, tem uma distância gigantesca, porque ali você pode tentar contradizer, e se você provar que as reformas do Paulo Guedes não são excludentes, não beneficiam os mais ricos, eu vou ter que me calar, porque o meu debate é baseado em fatos. O dele, Sim. não. O dele, ele falou... Aliás, eu queria saber o seguinte, ele falou que o Greenpeace, o ministro dele, né, jogou óleo no Nordeste. E aí? Isso é um mega crime ambiental, etc. Cadê o processo? Cadê a prova? Uma jornalista perguntou para ele sobre as ONGs, né? Que estariam colocando fogo na Amazônia. Cadê a prova? O senhor tem provas? Ele falou, e precisa. Então, eu queria dizer o seguinte: boa parte da desinformação hoje que coloca em risco a saúde pública vem do Ministério da Saúde, com o Sem dúvida. general que comprou cloroquina. E vem do Sem senhor dúvida. Jair Messias Bolsonaro. E por que isso não é feito? Porque para pegar os dois precisa ser o STF. Enfim, nós estamos numa situação onde não é a Difícil. justiça que está em questão, é a política. E aí eu acho assim, para terminar a sua pergunta, eu acho que tem uma parte que a gente pode fazer. A gente pode ter coletivos de informação digitais que esclareçam, que esclareçam. E também falar para uma pessoa que você tem uma relação, dizer assim, quando essa pessoa falar coisas que não tem comprovação ou disseminar coisas, falar, cara, você está perdendo a sua reputação, porque isso não é verdade. É preciso deixar voltar a ideia de que alguém que quer levar um debate com base em mentira, com base em descontextualização, em desinformação, isso eticamente é inaceitável. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por outro lado, com desinformação, que a gente pode cometer erro e pode ser confundido com desinformação inventada, praticada. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente tem que ser cada vez mais preciso, cada vez mais rigoroso com o que a gente divulga, não como opinião, tá? Mas como informação. Nós temos que tomar cuidado. Porque errar, a gente pode errar, mas a gente não pode persistir nesse erro, não pode colaborar. Isso é uma postura que muita gente pode aceitar, né? Uhum. A postura de que não dá para trabalhar um debate com base em descontextualização, em mentira, em notícia invenção. Não dá. Eu Tá certo. acho isso aí. Então, bom, agradeço muito a sua Legal. participação, por o convite aqui na TVPT, agradeço a todos que nos assistiram até aqui. E, bom, o programa termina. Hoje, às 7 horas da noite, a gente tem o nosso programa sobre cultura. Fiquem ligados às 7 horas da noite. Sérgio, Legal. muito obrigado.
Próximo. Valeu. Obrigado, Pedro. Abraço a todas e todos. Tchau aí.